Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A pergunta que eu faço é, quem são os chamados? E quem são os escolhidos? Eu vou te mostrar à luz do contexto bíblico. Mateus capítulo 22, verso 14, diz exatamente isso. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aí nós temos que analisar todo o contexto de Mateus capítulo 22 para a gente entender quem são de fato os chamados e quem são os escolhidos. Então eu vou te ajudar nessa questão aqui, vou te explicar versículo por versículo de Mateus capítulo 22. Então nós vamos pegar Mateus capítulo 22, do verso 1 até o verso de número 14. E aí quando chegar no verso 14, você vai ter a compreensão de quem são os chamados e também de quem são os escolhidos. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, pega uma caneta, pega aí um caderno para você anotar o que eu vou falar, porque isso aqui é muito importante, você não pode deixar de aprender isso. E você vai, a partir de agora, aprender com as Escrituras. Vamos lá? Mateus capítulo 22 diz o seguinte: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo... Vamos lá, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: o capítulo 22, verso 1, diz que Jesus tornou a falar-lhes em parábola. Por quê? Porque no capítulo 21, verso 33, Jesus ele está também falando em parábolas. Você percebe que no verso 33, ele fala sobre a parábola dos lavradores maus. E essas parábolas de Jesus, pelo menos no capítulo 21, verso 33, e no capítulo 22, do 1 ao 14, ele está confrontando os fariseus. Por quê? Porque os fariseus apresentavam uma justiça própria. Então eles achavam que pela sua prática da lei, que pelas suas obras, eles seriam salvos. E Jesus conta essas parábolas justamente para mostrar aos fariseus que não era bem assim, que eles precisavam e dependiam da graça de Deus. Vamos lá. Então no capítulo 22, verso 1, ele torna a falar em parábolas e ele está direcionando essa parábola aos fariseus, ok? O verso de número 2 diz assim, ó: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas, ou seja, uma festa de casamento, de seu filho. Você grifa o nome rei, esse rei está falando de Deus. E o filho aqui está falando a respeito de Jesus. É bom que você anote isso para a gente começar a entender esta parábola, tá bom? E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Você percebe que o convite para estas bodas era para a elite de Israel. Dentro do contexto da parábola, quem são esses convidados em primeiro plano? Esses convidados estão falando dos líderes religiosos. Eles foram chamados para as bodas, mas o texto vai dizer que eles não quiseram vir. Agora vamos lá. Verso 4. Depois enviou outros servos dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Verso 5. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então você percebe que as respostas que esses convidados dão àqueles que estão lhes fazendo o convite não é uma resposta agradável. Eles, em primeiro lugar, não quiseram ir. Em segundo lugar, eles fizeram pouco caso. Em terceiro lugar, eles foram cada um para os seus afazeres e eles rejeitaram o convite para as bodas. É o que Jesus está dizendo. Eles receberam o convite, mas eles não quiseram. João Batista convidou e eles não quiseram. Jesus pregando com seus discípulos convidou e eles não quiseram. Prosseguindo o texto, verso de número 7. E o rei, tendo notícias disso, ele ficou sabendo do que aconteceu, encolerizou-se, ou seja, ele se irou muito, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Vamos lá. Esse verso 7, gente, fala sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. A invasão que o general Tito fez com seu exército a Jerusalém trouxe muitos danos. Então Jerusalém foi cercada, foi sitiada, foi destruída. Então o verso 7 fala exatamente sobre essa destruição de Jerusalém no ano 70. Verso de número 8. Então disse aos servos: As bodas na verdade estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons. Isso aqui é entre aspas, tá? Maus e bons aqui é entre aspas. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Ou seja, vamos lá. Para a gente entender isso aqui, o convite foi feito para a elite. A elite não quis. Então, o rei se encolerizou. O que ele fez?
ele manda os servos agora chamar o povo. Ele chamou a elite não quis. Então agora o convite está aberto ao povo comum. Então a casa se encheu. Por quê? Porque aqueles que receberam o convite, eles aceitaram esse convite e foram para a festa. Aí você percebe o seguinte, olha só, no verso 11, diz assim, ó. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. Esse homem aqui é a representação dos fariseus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, os fariseus não aceitaram o convite. Então, quando o senhor da festa vai entrar para ver os convidados, a casa estava cheia, mas tinha uma ali que não estava com a veste nupcial, que não estava com as vestes apropriadas para estar ali. Então, é alguém que ele acha que ele vai entrar no reino pela justiça própria, e não vai. Então, esse homem aqui, ele, dentro da parábola, representa os fariseus, porque os fariseus achavam que pelo fato deles cumprirem a lei, eles estavam se salvando. Mas, na verdade, a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nós para que ninguém possa se gloriar. E esse homem aqui não estava com as vestes apropriadas. Verso 12, o Senhor chega até ele e diz, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Emudeceu por quê? Porque ele sabe que ele não poderia estar ali dentro. Para que ele estivesse ali, ele precisava aceitar as vestes nupciais dadas pelo o senhor da festa. Então isso era comum no Oriente Médio. Quando alguém era convidado para uma festa de casamento, o senhor da festa entregava uma veste apropriada para quem ia participar do casamento. E esse homem aqui, ele emudeceu porque ele não quis aceitar essa veste. Então, para que você faça parte da salvação, é preciso você receber essa veste que ela é entregue por Cristo Jesus. Cristo é aquele que nos justifica e é aquele que nos dá novas vestiduras, ok? Então vamos lá. Verso 13 diz assim, ó. Disse então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá planto e ranger de dentes. Esse planto e ranger de dentes, eu entendo como esse homem aqui, que não recebe as vestes nupciais, seja lançado no inferno. Então todos aqueles que não abraçam a salvação, não aceitam a salvação, com certeza serão lançados no inferno. E aí vem o verso 14, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Agora que eu vou te explicar, quem são os chamados? Todos são chamados para a salvação, mas nem todos aceitam esse convite. Então, quem são os chamados, Arthur? Todos são chamados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A intenção de Deus é que todos sejam salvos. Então Deus chamou a todos. A intenção de Deus é que todos façam parte desse banquete. Mas a resposta de alguns será negativa. Como o texto ele mostra. Muitos deram desculpas e não quiseram aceitar. Então, no verso de número 3, vai elucidar bem essa questão. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Em João capítulo 1, verso de número 11, vai dizer que Jesus veio para os seus. Quem são os seus? A nação de Israel. Mas os seus não os receberam. Aí o que o texto continua dizendo? Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, quem são os escolhidos? Os escolhidos são todos aqueles que aceitam ao chamado divino para a salvação. Então, você é um chamado. Se você atender o convite, você passa a ser um escolhido, ok? Então, espero que você tenha entendido esse texto. Se você gostou do vídeo, se você entendeu esse texto, deixe o seu comentário, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível e eu espero você no próximo vídeo.